Pra quem você tira o chapéu? Não sei. Tal como eu não sei imitar o Raul Gil, você deve ter acabado de perceber isso, não é um dos talentos que eu tenho. Mas esses dias eu tava pensando, infelizmente, na final da Copa do Brasil de 2015. Infelizmente meu cérebro funciona assim. E tal, por esse motivo, eu tava pensando naquela gloriosa decisão do Dorival em colocar um certo jogador em campo. Spoiler, vai aparecer nessa lista. Em primeiro lugar, logo entrego. E aí, raciocinando sobre o próximo vídeo de top 10, no caso esse aqui, eu pensei, bem, que outras decisões bizarras poderiam completar esse ranking junto àquela do Dorival? Então, é sobre isso. Neste vídeo veremos 10 decisões bizarras de técnicos. Podem ser uma substituição, uma escolha no time titular, uma formação tática, enfim, 10 situações em que o técnico do Santos tomou uma decisão realmente muito estranha. Este é o nosso top 10. Palmas para o Nicolas que vai editar a partir de agora e vamos lá. Em 10º lugar, lembrando sempre que muita coisa ficou de fora aqui. Minha lista inicial tinha 20 ideias e a maior parte das ideias, fica o crédito, enviada lá no meu Instagram, que é FG Noronha, porque eu abri um videozinho curtinho pedindo lembranças desses momentos estranhos. Vocês foram muito capazes de lembrar coisas que até eu tinha esquecido, então agradeço a todo mundo que respondeu lá no Instagram. 10º lugar, em 2007 o Santos foi jogar a última rodada do Brasileiro contra o Fluminense. O Santos já era o vice-campeão, ou enfim, acabou sendo vice-campeão de qualquer maneira, não tinha mais chance de título, e o Antônio Carlos, então o zagueiro do Santos, ia se aposentar. Tanto o Vanderlei Luxemburgo, o técnico, como o Marcelo Teixeira, o presidente, sim, as coisas se repetem, sabiam disso, eles já tinham sido avisados. Então o Luxemburgo decidiu, numa época em que a numeração não era fixa, o Santos entrava em campo de 1 a 11, decidiu dar a camisa 10 de Pelé para Antônio Carlos, um zagueiro que, piora, no dia seguinte foi apresentado como diretor do Corinthians e que, na apresentação, assumiu que já trabalhava para o Corinthians há pelo menos 2 meses e o Luxemburgo deu a camisa 10 para ele. Curiosidade, o Santos perdeu e o Corinthians caiu naquele dia. Pelo menos isso, mas enfim. 9º lugar, isso aqui é difícil de explicar porque não é uma decisão sobre um jogador em si, é sobre tática e sobre a insistência, decidir insistir nessa tática. Então estamos falando de Jair Ventura e seu trabalho no Santos em 2018. Aquela escalação que volta e meia viraliza nas redes sociais de Bruno Henrique, Rodrigo, Sacha e Gabigol, ela não existiu. O Bruno Henrique começou o ano lesionado, enfim, tivemos várias situações diferentes que impediram com constância aquele quarteto de ataque. Então, esquece isso. Mas mesmo sem esses 4 caras, o Jair Ventura me apresentou o conceito de 4-2-4 irritante. 4-2-4 a gente sabe que existe desde que o futebol é futebol. Mas o Jair Ventura, que não conseguia ganhar jogo nem por decreto no Santos, inventou de jogar no 4-2-4. Com o Arthur Gomes como um dos 2 atacantes. Então tinha o Arthur Gomes, o Rodrigo, o Gabigol, o Sacha. Quem armava? O Alisson meio que não dava certo. Então assim, foi bastante complicado aquela escalação, aquele período do Jair Ventura no 4-2-4, que não ganhava de ninguém até a hora que ia ser demitido. E aí ganhou do Fluminense fora de casa. Aí ele voltou da Copa do Mundo, da pausa, como técnico do Santos e foi demitido rodadas depois. Para piorar, o Vanderlei, por exemplo, o goleiro do Santos naquela época, claro, declarou publicamente que a tática principal do Jair Ventura era lá de trás você dava um bicão, a zaga rebatia e aí a segunda bola tinha que ser nossa. E a gente construía a partir daí. Meu Deus! 8º lugar, é um momento muito triste, mas eu precisava incluir este técnico de tantas decisões erradas aqui. É a decisão pela escalação que foi colocada em campo no fatídico dia 6 de dezembro de 2023, uma decisão tomada, claro, por Marcelo Fernandes. Se você não lembra qual é a escalação daquele dia, eu tô aqui para te lembrar, infelizmente. João Paulo, Lucas Braga de lateral direito, João Basso, depois entrou Jair Messias e Dodô com o seu físico sub-15. Dodô que foi humilhado na Kings League esses dias. Saiu Dodô, entrou Lucas Lima. Tomás Rincon, que machucou, entrou Nonato. Jean Lucas, que chutou o chão, saiu para a entrada de Maxi Silveira. Soteldo e Gabriel Inocêncio improvisado de lateral esquerdo. Soteldo de armador. Marcos Leonardo e Julio Furt, 2 centroavantes,
juntos no mesmo lugar. Saiu o Furt para entrar o Patati. Sério, é uma série de decisões, e aqui eu não estou culpando o Marcelo Fernandes pelo rebaixamento, longe disso, ele é um dos culpados, o maior culpado sempre vai ser Andrés Guedes, os jogadores e tudo mais. Mas a gente entrou naquele jogo com o Lucas Braga improvisado, com o Basso de titular, com o Dodô improvisado de jogador profissional, com o Gabriel Inocêncio improvisado, com 2 centroavantes, as nossas opções de banco eram Maxi Silveira e Patati. Tudo que ele decidiu fazer nesse dia... Eu não tenho palavras, sério. Sério, é só isso. Pra não voltar no jogo no Beira-Rio, em que ele decidiu que o goleiro reserva precisava jogar na suspensão do João Paulo e que o Lucas Braga improvisado era uma opção. Ah, que inferno! Vamos para o 7º lugar, que também foi infernal na época. Curiosidade, é uma eliminação na Sul-Americana, nos pênaltis, para um time da Venezuela. Show de bola! Mas qual é a grande decisão errada de Fabian Bustos naquele dia? Bom, a principal é que, já nos acréscimos, ele olhou para o banco, o jogo empatado, a gente indo para os pênaltis, e viu o Ricardo Goulart, que já tinha virado reserva, não conseguia se mexer em campo desde que chegou, e pensou o seguinte, o Bustos, pô, o Ricardo Goulart é batedor de pênalti. Ele tirou o Lucas Pires, que batia pênalti na Copinha, o torcedor santista falou muito disso naquele dia. Ele tinha batido um pênalti no ângulo, se não me engano, contra a Ferroviária, ou pelo menos foi no estádio da Ferroviária que o Santos jogou naquela época. Tirou o Lucas Pires, botou o Ricardo Goulart, ele abriu a série de cobranças para o Santos e, claro, perdeu o pênalti. Então a decisão de Bustos em colocar Ricardo Goulart para abrir a série de pênaltis do Santos naquele dia, com ele frio, e todo mundo sabe que jogador frio vai perder pênalti, foi extremamente bizarra. Antes de partir para o top 6, eu pego o meu copo Life da Golcase. Olha só que maravilha o copo Life. O copo Life é aquele copo que todo mundo gosta de levar para academia, para passear na rua, tomando o seu gole, ou se você não quiser abrir o copo, tem canudo acoplado. O copo Life é o famoso, as blogueiras amam, os youtubers pelo jeito também, porque eu gosto muito do meu copo Life. E para que você compre o seu copo Life com desconto, você coloca o cupom Eu Vim de Santos quando você abrir o site da Golcase, que está na descrição, ou no QR Code que está na tela. Eu recomendo e muito o copo Life. Ele é fantástico. E esse branco com o símbolo do peixão é maravilhoso. Não precisa ter meu nome. Se você quiser comprar com meu nome, tudo bem, mas pode comprar com o seu. Vamos para o 6º lugar. Esse muito citado pelo pessoal lá no Instagram. Obrigado. Santos e Barcelona de Guayaquil 2017. Volta das quartas de final da Libertadores. O Santos tinha empatado aí de 1-1 fora de casa. Era meio que só ganhar em casa. O Santos perdeu de 1-0. E perdeu porque Levir Coupe decidiu fazer 2 coisas incríveis. A primeira, começar o jogo com o seguinte meio-campo. Você precisava ganhar o jogo, hein? Alisson, Leandro Donizete e Vecchio. 2 caras que só sabiam marcar no dia bom, no dia ruim nem isso. E Vecchio, um cara que não conseguia se mexer. Então já era muito veloz esse ataque. Aí ele piora o meio-campo, ou mantém no mesmo nível, tirando o Vecchio e colocando o Giamota. Show de bola. Bom, a gente começou a ficar desesperado para fazer gol, porque tomou o gol do... Quem que foi que fez o gol do Barcelona? Jonathan Alves. Acho que esse cara foi jogar no Inter depois. Se não foi, sei lá. E aí o que ele fez? Precisamos fazer um gol, vamos chuveirar para a área. Vou colocar um zagueiro de centroavante. Então ele tirou o Alisson e colocou Fabian Nogueira parado na área. Claro que ele não fez nada. Inclusive, meu cérebro aquele dia, eu tava na Vila, deu uma pifada, que eu vi aquele branquelo gigante na área e falei, quem é esse cara? Eu não lembrei, até chegar em casa, que era o Fabian Nogueira. Eu tinha apagado na minha memória a existência dele no time. Levir Coupe e suas decisões. O Santos, claro, acabou eliminado. Vai começar o top 5 agora, e vocês perceberam que o Dorival, que estará em primeiro lugar aqui, porque eu já dei o spoiler no começo do vídeo, não apareceu. E eu gosto muito do Dorival. Dorival tem momentos de grande técnico, chegou à seleção com algum merecimento, tem títulos importantes recentemente, Copa do Brasil e tudo mais, mas quando ele resolvia fazer bobagem, fazia de um jeito, assim, épico. Infelizmente, no nosso caso foram algumas, felizmente das que eu vou citar aqui, a maior parte acabou em felicidade pra gente. Ou seja, mais um spoiler, o Dorival vai aparecer algumas vezes nesse top 5, o que é meio assustador se você parar pra pensar. Então não pare, apenas aceite e vamos lá. 5º lugar, Dorival Júnior colocando Rodrigo Mancha em campo nas
Semifinais da Copa do Brasil de 2010. Tem um vídeo aqui no canal do Histórias Nossas Histórias, que logo mais volta aqui também, sobre esse dia em específico, em que o Santos ganhava por 2-0. Aí o Dorival falou, peraí, tá muito fácil, Vamos jogar no nível hard? Podemos jogar no nível hard. Então o que ele fez? O Neymar estava suspenso esse dia, o nosso ataque foi só Robinho e André, e o meio titular foi Arouca, Marquinhos, Wesley e Ganso. O Marquinhos entrou no lugar do Neymar. O Marquinhos era uma peça muito fundamental. Aí ele falou, o Dorival falou, Marquinhos não, já fez seu papel, tá 2-0. Ele tira o Marquinhos, o Rodrigo Mancha entra, o Santos toma 3 gols no intervalo glorioso de 11 minutos, toma a virada, tira o Rodrigo Mancha, ele soca o banco, não o Dorival, que deveria, mas o Rodrigo Mancha. O Rodrigo Mancha nunca mais joga pelo Santos. Eu realmente recomendo esse vídeo do Histórias Nossas Histórias, se você não viu. O Grêmio ainda consegue fazer o 4º gol, felizmente o Robinho diminui para 4-3 e claro, a gente se classifica em casa. Mas o Rodrigo Mancha, ser colocado em campo naquele dia, é de uma pane mental do Dorival que realmente me assustou muito. Mesmo assim, só tá em 5º lugar aqui, pra você ver que dá pra piorar. Porque o 4º lugar fica com o próprio Dorival. De novo, desculpa. E ó, eu vou contar um segredo aqui. Um dos cortes da lista que eu fiz aqui, eu falei que tinha 20 situações. Aliás, 2 dos cortes foram do Dorival também. O Dorival escolhendo brigar com o Neymar naquela situação do estamos criando um monstro. O Dorival acaba demitido de um grande time do Santos. Mas achei que não cabia aqui. E o Dorival entrando em Itaquera, acho que 2018, 17, agora me fugiu. Num 4-6-0 contra o Corinthians, o Santos não conseguiu chutar o gol naquele dia porque não tinha ataque. O Santos jogou 4 defensores, 6 jogadores no meio campo, ninguém no ataque. Foi uma coisa incrível. Mas nenhuma dessas aparece aqui. Em 4º lugar, o Dorival na final do Paulista de 2010. Sim, quando ele quis tirar o Ganso para, sei lá, perder o título. O Santos perde aquele jogo, inclusive. Mas tinha vantagem do empate porque tinha vencido o primeiro jogo. Ele tenta tirar o Ganso se recusa. Mas muita gente não lembra que não foi só aquilo. Eu vou passar para vocês a escalação do Santos naquela final. Lembrando que o Wesley estava suspenso, ele que decidiu o jogo de ida estava suspenso nesse. E depois eu vou falar substituições. Vou te dar uns segundinhos para você pensar, não, será que esse cara saiu? Vamos lá. Santos começou o jogo com Felipe Mão de Alface, Pará, Edu Dracena, Durval e Léo. Rodrigo Mancha, Arouca, Marquinhos e Paulo Henrique Ganso. Neymar e Robinho. Olha só que loucura. O André foi colocado no banco, o Rodrigo Mancha foi titular, e só aí você vê que o Dorival já não estava num grande dia. Mas piora, porque você vai pensar, pô, então ele tirou o Rodrigo Mancha, ele tirou o Marquinhos, ele tirou o Pará. Nenhuma dessas. Ele tira o Neymar para colocar o Roberto Brum, que é expulso. Esse dia é surreal. Ele não tira o Marquinhos, que é expulso. Ele tira o Robinho pra colocar o André. E aí tira o André pra colocar o Bruno Aguiar. O Santos ter vencido o Campeonato Paulista de 2010 é um dos maiores milagres da história do futebol. Mesmo que a gente tenha ganhado, sei lá, jogo de 9-1 durante o campeonato. Igual mesmo. O que o Dorival fez nesse dia é incrível. Incrível. Mas ele fica com o 4º lugar, porque o 3º lugar vai para um técnico vencedor, ganhou uma Libertadores pra gente. Tem de se respeitar sua história no futebol, mas também tem que se detestar, de fato, não tem outra palavra, o que ele fez com o Santos no Mundial de 2011. Estou falando aqui de Muricy Ramalho escolhendo mudar a escalação do Santos para a decisão do Mundial contra o Barcelona, que, segundo o próprio Guardiola, fez naquele dia sua melhor atuação, sua passagem pelo clube catalão. Para quem não sabe, isso já foi declarado diversas vezes, o próprio Edu Dracena publicamente, mas já foi apurado por outras pessoas. O Muricy Ramalho, do dia 22 de junho de 2011, o dia que o Santos ganha do Peñarol, até o dia 18 de dezembro de 2011, o dia que o Santos perde do Barcelona, o Muricy Ramalho não deu treino tático. Não teve um treino tático sequer nesse intervalo de 6 meses, o que já é uma escolha bizarra. Mas, além disso, 4 dias antes, e eu felizmente estava lá, porque se eu tivesse ido pro Japão só pra ver a final, eu ia ficar muito triste. 4 dias antes, o Santos ganhou do Kashiwa Reysol, 3-1, gols de Neymar, Borges e Danilo. O Santos entrou em campo naquele dia com Rafael, Danilo, Edu Dracena, Bruno Rodrigo e Durval. Ou seja, o Durval foi lateral esquerdo naquele dia. Ele tinha feito isso, né, Muricy, algumas partidas do Brasileiro. O Léo nem entrou no campo. Henrique e Arouca, a dupla de volantes, Elano e Ganso, os meias, Neymar e Borges, a dupla de ataque. Só que pra final, ele muda. Ele vai com 3 zagueiros, Edu Dracena, Bruno Rodrigo e Durval de linha de zaga. Ele bota o Danilo na direita, claro,
e o Léo de lateral esquerdo. Então, ele uma escalação que nunca tinha sido treinada, nem colocada em prática, vai para a final do Mundial, contra o Barcelona. É uma loucura. Arouca e Henrique continuam de dupla de volantes, o Paulo Henrique Ganso foi o meia sozinho, o Elano foi pro banco, Neymar e Borges. Tudo que eu citei aqui é bizarro em níveis mundiais, quase que literalmente. Em segundo lugar, outra coisa, acho que a mais citada lá no Instagram por vocês. Muito triste ter que falar disso, mas decisões bizarras, no fim das contas, nos prejudicam, né? Nem sempre seremos salvos como em 2010, tanto no Paulista como na Copa do Brasil. Em segundo lugar, fica aqui Cuca, escolhendo colocar o Wellington Tim em campo numa final de Libertadores. Ele, claro que não conseguiu, e eu nem culpo ele por isso, mas não conseguiu cercar o cruzamento que o Rony dá no lance do título. Eu vou jogar aqui no Google Wellington Tim o gol. Por que o gol? Porque ele fez gol? Não, é porque quando você joga o gol, abre o site O Gol, que é muito bom, e abre todas as partidas jogadas por um humano na história. Então, eu vou aqui, ó, abrir o Wellington Tim. Eu abri. O Wellington Tim, ele tem 4 partidas no Profissional do Santos. 2 em 2021 oficialmente e 2 na temporada 2020, que passa para 2021 por causa da pandemia, tanto que aquele jogo lá é em janeiro de 21. A estreia do Wellington Tim pelo Santos profissional foi no dia 26 de janeiro de 2021, é a rodada 28 do Campeonato Brasileiro. O Santos perde para o Galo com o time reserva lá em Minas. Ele entra no intervalo. 26 de janeiro. 4 dias depois, o Wellington Tim tá no banco, coisa que o seu Cuca não estava, porque ele foi expulso de maneira idiota e infantil, e o Wellington Tim é colocado em campo naquela decisão da Libertadores, na sua segunda partida na história do Santos, no seu 5º dia como atleta do Santos, tendo entrado em campo. A escolha é obviamente idiota, bizarra, abjeta, um escárnio com a nossa cara, mas eu já contei essa história aqui, é importante lembrar várias pessoas dentro do Santos, talvez algumas que sequer se falem, se conheçam, já me contaram que o Felipe Jonathan, que foi titular naquele dia, inclusive é o autor do melhor chute do Santos no jogo, pediu mais de 5 vezes para sair. Por que mais de 5 vezes? Porque eu já ouvi essa história com pediu 6 vezes, pediu 8 vezes, sempre 6 para cima. Então mais de 5 vezes o Felipe Jonathan pediu para sair daquele jogo. O Cuca falou, não dá, não dá, não dá, não dá, até que ele falou, pelo amor de Deus, e olhou pro banco, e mais de uma pessoa já me falou isso, mas aí, pessoas que estavam lá, eu não tava, que o Cuca olhou pro banco e falou, bota lá o moleque. E falaram, que moleque? Ele falou, eu não lembro o nome dele. E era o Wellington Tim. Mas como tudo pode piorar, se bem que é capaz de você achar que esse é o pior e o que eu vou falar agora é o segundo. Vamos falar de Dorival em 2015, né? O Dorival em 2015, ele simplesmente achou uma ótima ideia colocar o Neto Berola numa final de Copa do Brasil. E depois disso, colocar o Nilson numa final de Copa do Brasil. O que aconteceu naquele primeiro jogo, vocês sabem, eu não preciso me alongar. Mas no jogo de volta, pouca gente lembra, eu tava lá no estádio, infelizmente eu vi isso com meus próprios olhos e quase tive meu primeiro AVC naquele dia, ele acabou 27 anos depois. O Dorival ia colocar o Nilson de novo, o Nilson tava na beira do campo para entrar. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar para alguém que tava lá, né? Todo mundo mudou. Enfim, não é o mesmo pessoal que trabalhava. Por que raios o Dorival ia fazer aquilo? Ele não fez, ele colocou o Paulo Ricardo, que falha no segundo gol do Palmeiras, inclusive. Mas ele ia colocar o Nilson. De novo. Quem ia sair? Ricardo Oliveira? Sabe Deus. Então assim, Dorival, isso é muito bom, mas em decisão pelo Santos, se você voltar para cá um dia, eu não duvido. Se você levar a gente para decisão, primeiro eu agradeço, segundo pede licença e coloca outro técnico só pra final, porque, meu Deus do céu, você gostava de fazer umas coisas malucas. Nos rivais ele ganhou a Copa do Brasil, né? Com a gente não. Sei lá. É isso, top 10 triste, mas que vocês me ajudaram a fazer. Então, sei lá, vamos levar por esse lado positivo.